pelo fato de que aquela imagem não carregava, né? A imagem não aparecia lá dentro do nosso código, mas era uma bobeirinha bem simples que eu não tinha me tocado, que a gente só precisava fazer voltar um diretório, fazer voltar uma pasta para que ele pudesse, né, encontrar aquela imagem lá, o bonequinho do Android que a gente estava trabalhando já, então, nas aulas passadas. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou iniciar a gravação da aula a partir de agora, aí a gente vai gravando, eu já mostro para vocês ali, eu já compartilho a tela com o código ali para vocês, né, e assim que eu compartilhar a tela ali com o código, a gente já vai discutindo as particularidades dele, ou seja, a ideia é continuar trabalhando com as propriedades CSS, que a gente já começou na aula passada, e hoje a gente vai continuar vendo mais algumas propriedades. Eu já, para quem já estava na aula, para quem ainda ficou na aula passada, antes de sair, eu já havia explicado qual era o problema do porquê que a imagem não carregava lá no background, e hoje, como está todo mundo aí, eu já vou explicando também para vocês, né, como que essa imagem, ela vai ser carregada. Então, deixa eu só iniciar a gravação aqui, ó. Daí, assim que eu iniciar a gravação, a gente já começa a aula. Deixa eu só começar aqui. Isso. Então, olha só, vou compartilhar a tela aqui com vocês, né? Vamos lá, vamos fazer o compartilhamento da tela. E aí a gente vai começar vendo aqui, né? Vamos ver a nossa hierarquia de diretórios que a gente criou nas aulas anteriores. Então, olha o que acontece. Na nossa aula anterior, o que nós fizemos, a gente veio aqui, ó, na pasta documentos, né? Na nossa pasta documentos, e nós criamos uma pasta aqui, né? Que a gente chamou ela de Vasco. Então, o nosso projeto era o projeto aí que a gente acabou chamando de Vasco. E dentro desse projeto chamado de Vasco, a gente acabou criando alguns outros diretórios para melhorar a organização do nosso código, né? Então, a gente criou, por exemplo, um diretório ou uma pasta chamada de estilo, e dentro dessa pasta estilo, o que a gente fez? A gente pegou aqui, ó, e salvou um documento, salvou um arquivo de estilo que a gente chamou de carioca.css. Então, a gente viu que essa é uma boa prática na hora que você está criando, por exemplo, os teus documentos HTML com os teus documentos CSS. A gente viu que essa de criar um arquivo externo é uma boa prática, porque a gente acaba centralizando todo o arquivo, todo o estilo, todo o arquivo, todos os comandos, todas as propriedades CSS num único arquivo. Aí isso é interessante porque daí eu posso pegar esse único arquivo que está aqui e eu posso ir replicando ou chamando ele para outras telas distintas, né? A gente consegue fazer, né, essa ideia de replicar, digamos, um único arquivo de CSS para as demais páginas distintas aí. Também a gente criou um segundo diretório aqui que a gente chamou de IMG, né? Esse diretório IMG é um diretório onde nós guardamos algumas imagens, né? Na aula passada a gente estava com android.jpg, eu salvei mais uma aqui, o android.png, essa imgtree.gif, ela fazia parte daquele trabalho, né? Trabalho não, né? Desculpem, o exercício que eu havia pedido em aulas anteriores. Então, a gente acabou criando alguns subdiretórios, né? Nós criamos um diretório principal onde o nosso projeto vai ficar, e aí na sequência a gente acabou criando alguns subdiretórios. E aí o que nós fizemos? Criamos 3 páginas, né? Uma página chamada de home, uma chamada de interno e outra chamada de títulos, e aí a gente começou a fazer o nosso processo aí, né? A nossa brincadeira em relação ao uso no caso do CSS, né, junto com o HTML. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou abrir a pasta estilo aqui, ó, eu vou clicar o botão direito aqui, ó, e eu vou abrir esse código aqui, ó, com o Visual Studio Code, né, então vamos, já que a gente está usando ele em sala de aula, vamos usar o Visual Studio Code. O nosso problema em relação ao carregamento da imagem estava aqui, ó, né, esses 2 pontos barra. Então, o que acontece? Na aula passada, né, eu, na empolgação de passar o conteúdo rápido, que já estava praticamente indo para o final da aula, eu vim aqui, né, coloquei o diretório, chamei aqui, ó, a pasta img, coloquei a barra, chamei o nome da imagem, né, android.gif, acho que era GIF, JPG ou algo assim que estava trabalhando, né, era aquela JPG que está lá, né, JPEG, e não carregava a imagem, daí eu falei, ué, será que tem alguma coisa bugada com a imagem, né, até a gente percebeu ali que eu tinha pesquisado por uma imagem .gif, se não me engano, e acabou aparecendo uma imagem diferente, enfim, né, mas na verdade aqui o que acontece é assim, né, ele não consegue encontrar esse diretório chamado de img. Então, por exemplo, se a gente salvar esse arquivo agora, né, então olha só, eu vou vir aqui em File e vou pegar aqui o Save, ó, salvei o arquivo. Se eu voltar aqui, né, e na minha pasta Vasco e abrir, por exemplo, o meu Home, né, então olha só, vou abrir aqui com o Google Chrome para ver o resultado, olha só o que acontece. A imagem,
não aparece, né? A imagem não aparece de forma alguma. Se eu clicar botão direito aqui, ó, e eu, em qualquer lugar em branco aqui, ó, da página, e eu pegar esse cara aqui chamado de inspecionar, através do inspecionar eu consigo, por exemplo, vir aqui, ó, na abinha console, e na abinha console eu posso ver as mensagens de erro que estão aparecendo, né? Então é interessante que, por exemplo, olha só, a imagem não apareceu, né? Você foi lá, beleza, colocou a propriedade CSS ali direitinho, né? E aí, de repente, a tua imagem não apareceu. Então, o que acontece? Se a gente clicar o botão direito e pegar aqui o inspecionar vai acabar abrindo para você esse console aqui de comandos do Google Chrome, e nessa abinha aqui chamada de console, a gente consegue ver alguns erros. Então, ele está dizendo aqui, né? Erro, arquivo não existe, ou melhor, arquivo não encontrado, né? Ele está dizendo aqui, ó, arquivo não encontrado. Daí eu pensei, bom, mas por que ele não encontrou o arquivo, né? Aí quando eu voltei aqui para o conteúdo, eu só me toquei disso aqui, né? Porque aqui, ó, pessoal, obrigatoriamente, dentro dessa URL do background image, né? Quando a gente pegou o background image com o URL, ele não consegue encontrar o diretório IMG. Então a gente precisa dizer assim, né? A gente precisa voltar um diretório. Então, ele está dizendo assim, olha, volta ao diretório padrão, volta ao diretório raiz do nosso projeto, procure uma pasta chamada de img, e aí procure, né, pela imagem chamada de Android, né, .png. Então, o que faltou, na verdade, para o nosso código funcionar na aula passada foi só isso aqui, né, ou seja, faltou a gente pedir para ele voltar para o diretório raiz, e a partir do diretório raiz ele procurar, digamos, a nossa pasta img, e depois disso, né, a nossa imagem. Então, olha só, colocando os dois pontos e a barra e salvando esse nosso arquivo aqui, ó, se eu voltar aqui, ó, e atualizar o arquivo agora, olha só o que acontece agora, né? A imagem aparece. Se eu clicar o botão direito e pegar aqui, ó, o botão inspecionar e vir até essa abinha aqui chamada de console, agora aqui na abinha console eu vou ver que eu não tenho erro nenhum, né? Então agora não está aparecendo nenhum erro, não está dizendo que o arquivo não foi encontrado, porque na verdade o único problema era basicamente só a ideia de voltar aqui no diretório, porque ele não consegue encontrar o diretório padrão, né? Bom, então o que acontece? Vamos falar bem rapidinho aqui, ó, só da primeira, né, só dessa nossa primeira propriedade, né? Essa nossa primeira propriedade aqui, ó, que é o background color, ela faz o seguinte: background color coloca pra gente uma cor aí no fundo. Então notem que a nossa página, obrigatoriamente aqui, ela está com a cor ciano aqui no fundo, né? O que acontece aqui? Não. Tem alguém tentando entrar na aula, então peraí, vamos deixar o indivíduo, vamos permitir aqui. Tá, então olha só, essa propriedade aqui, né, chamada de background color, que nós estamos aplicando ao nosso body, esse background color, ele vai colocar uma cor aqui no fundo da nossa página. Então, como nós escolhemos essa cor ciano, ele acabou colocando a cor ciano. E aí, o background image, né, o background image, né, que foi colocado aí, o que ele faz, na verdade, ele vai pegar uma imagem qualquer que nós tenhamos dentro da nossa pasta IMG e vai acabar colocando aqui, né, como fundo, no caso do nosso, como fundo, no caso da nossa página aí. Só que, quando você trabalha com o background image, né, colocando essas imagens ao fundo, você acaba encontrando algumas outras propriedades, né, como, por exemplo, você tem essa propriedade aqui, ó, chamada de background repeat. Essa opção aqui, chamada de background repeat, é uma opção usada para repetir a imagem pelo plano de fundo, né? Então, você tem ali o plano de fundo, você tem o background, né? A parte de trás, digamos assim, do nosso documento HTML, e esse background repeat permite que você escolha entre repetir essa imagem no fundo ou não. Então, por exemplo, note que a propriedade background repeat, ele tem o valor aqui dentro dela, o valor que foi colocado aqui dentro dela é o repeat x. Então, o que acontece? Ele pega essa nossa imagem e ele repete essa nossa imagem pelo eixo x. Então, vocês perceberam que aqui, ó, quando vocês colocaram, por exemplo, quando eu coloquei, na verdade, a imagem do Android e atualizei ali certinho, né? Notem que daí, olha só o que ele fez. Ele acabou colocando uma imagem ao lado da outra, né? Então, ele veio aqui, ó, e foi colocando uma imagem ao lado da outra, justamente porque a gente está usando ali, né, o repeat x, né? O repeat x, ele faz com que a imagem seja repetida pelo eixo x. Mas nada impede, por exemplo, de você vir aqui e mudar essa propriedade, né? Você acaba encontrando alguns outros valores que você também pode estar utilizando quando você trabalha com o repeat, né? Então, por exemplo,
você pode vir aqui e pode pedir para que ele repita, por exemplo, no eixo Y, né? Você vem aqui e diz assim, ó, repite Y, né? Aí vamos salvar essa brincadeira aqui, ó. Daí vocês vão ver que agora, olha só, voltando aqui, atualizando o documento aqui, ó, agora vocês percebem que a imagem ela é repetida, mas repetida no eixo Y, né? Então ele vai acabar repetindo aqui, ó, para a gente no eixo Y aí. Também existe a possibilidade, por exemplo, de você vir aqui, ó, e você falar assim, né? No repeat, né? Olha só, se você usar aqui, ó, o no repeat, no tracinho repeat, ele vai fazer com que a imagem não se repita, ele vai acabar mostrando apenas uma única vez a imagem, né? Aqui pra gente aí. Então é interessante, né? Quando você trabalha com o background repeat, por exemplo, ou melhor dizendo, quando você trabalha com o background image, colocando imagens no fundo da tua página, você pode trabalhar com esse cara aqui chamado de background repeat. Ô, professor. E através, só um pouquinho, deixa eu só completar aqui, através do background repeat, você consegue fazer, né, as repetições dessa imagem. Só que aqui tem um detalhe. O background repeat, intencionalmente, aqui eu estou usando uma imagem pequena no fundo, né? Eu peguei uma imagem com um tamanho bastante reduzido, aí com esse tamanho bastante reduzido eu consigo mostrar para vocês como que essa imagem ela vai se repetindo, né? Tanto na horizontal quanto na vertical. Mas, no geral, se eu tenho, por exemplo, uma imagem grande, imagina uma imagem já em alta resolução, você já pegou talvez um papel de parede aí da internet numa alta resolução, aí para você conseguir ver essa imagem se repetindo no fundo, usando o repeat X ou mesmo usando o repeat Y, aí você, digamos, você precisaria consequentemente de um monitor maior, né, de uma tela maior para você poder ver esse resultado. Então eu entendo que o repeat ele funciona bem, né, a gente consegue entender bem justamente quando nós temos imagens aí pequenas. E para centralizar alguma coisa? A imagem, como é que faz mesmo? A centralização da imagem, ela vai variar muito como que você quer trabalhar com ela, ou seja, eu sei que eu acho que isso foi uma das dúvidas que foi colocada na aula passada, eu prometi fazer o exemplo, mas eu não consegui, né, fazer esse exemplo já nas aulas anteriores, né. Tem que usar os div, daí já... Entra div, mas, por exemplo, a gente tem mais um cara aqui, ó, quer ver, ó, que talvez resolva a nossa brincadeira já de cara, que é a seguinte, né, dentro dessa mesma propriedade aqui, ó, chamada de background, nós temos um background chamado de position, né, esse background position, por exemplo, ele permite que a gente consiga fazer a gente consegue fazer com que haja um certo posicionamento. Então, por exemplo, se você colocar a propriedade top e a propriedade center, e a gente vir aqui, ó, e salvar, por exemplo, esse nosso documento, né, usando o background position, e aí, deixa eu só passar aqui na nossa página aqui, né, deixa eu só passar aqui, ó, né, e atualizar, por exemplo, isso aqui, ó, olha só, a gente já consegue, né, ter uma centralização no topo e na parte de cima, né? Então, por exemplo, ó, se a gente vir aqui, ó, e tentar colocar aqui, ó, center, por exemplo, vamos salvar isso aqui, ó, olha só, vamos voltar aqui, vamos atualizar, olha só, a gente consegue, né, quase centralizar, né, porque aquilo que eu havia comentado, né, essa ideia dos posicionamentos, essa ideia dos layouts aqui, né, ele acaba bugando um pouquinho quando a gente trabalha com algumas propriedades, mas uma das maneiras já de cara de fazer essa ideia dessa centralização, a gente poderia combinar, por exemplo, né, a gente pode usar a propriedade bottom e a propriedade center, né, vocês viram que top seria a parte de cima, bottom é a parte de baixo, olha só, se eu vir aqui, ó, e pedir para atualizar, estão vendo que ele vai mudando, né, conforme você vai colocando o valor, então é isso que eu havia comentado, alguns posicionamentos, né, ele acaba bugando um pouquinho na hora da gente trabalhar. Vamos voltar aqui, ó, para o top, por exemplo, ó, e vamos salvar aqui, ó, vocês viram que, no caso, o top e o center, nessa situação aqui, ele ajudou, né, um pouquinho mais aí, né, o nosso trabalho. Mas essa ideia de posicionamento das imagens, fique tranquilos que a gente vai trabalhar com isso aqui, né, tanto que eu ainda nem preparei ainda o exemplo, eu sei que na aula passada ficou o exemplo dessa ideia de centralizar as imagens, que eu falei que a gente precisaria trabalhar com as divs aí para brincar um pouquinho com essa ideia da centralização, e eu acho que foi perguntado alguma coisa de clicar na imagem, né, de clicar na imagem, e quando clicasse na imagem ele abrisse uma espécie de uma tela de zoom, alguma coisa assim, né, eu sei que está anotado aqui nas minhas pendências, né, aí para a gente trabalhar
aí um pouquinho. Então, uma das maneiras, talvez, né, te responda a pergunta aqui do Luigi, para poder centralizar as imagens, seria, por exemplo, utilizando aqui, ó, dentro do nosso CSS, esse cara aqui chamado de Background Position, né, o Background Position, ele permite algumas combinações, a gente consegue fazer algumas brincadeiras, como, por exemplo, a gente pode escolher aqui, né, Left Center, por exemplo, né, olha só, vamos salvar isso aqui, ó, e vamos vir aqui, ó, e vamos atualizar, olha só, Left na esquerda, Center foi ali, né, então você acaba, de certo modo, né, não vai ficar assim tão interessante, mas você consegue centralizar um pouquinho, né, os processos de imagem. Tá, bom, aonde que eu estava aqui, deixa eu ver aqui, em relação às propriedades, eu vi que tinha mais uma pergunta lá, eu estava lendo lá, mais uma pergunta ali, ó, isso aí foi o Everton que falou, né, que era para a ideia de clicar lá e dar uma espécie de um zoom, né, como faz quando eu quero que a imagem acompanhe a rolagem do usuário? A rolagem do usuário? Entendi. Bom, eu acho que a ideia que você diz ali, da rolagem seria, por exemplo, quando eu venho na barra de rolagem, que nem eu estou fazendo aqui, ele está rolando a imagem junto, isso? Ah, sim, entendi. Uhum. É que daí para a gente conseguir fazer esse efeito dele acompanhar, digamos, o processo da barra de rolagem, entra de novo a ideia das divs, né? Aí, pelo menos eu conheço uma forma de trabalhar com as chamadas, uns chamam de div flutuante, né? Conforme você vai rolando o botão do mouse, ele também vai fazendo com que as imagens vão ali acompanhando. Vamos fazer o seguinte, eu vou anotando todos esses elementos aqui, ó, assim que eu passar essas propriedades principais que eu preciso passar aqui para vocês, o CSS, a gente faz o seguinte, a gente vai fazendo a aula somente com esses elementos que vocês estão comentando, né? Então, por exemplo, a gente coloca essa ideia da div centralizando as imagens, a ideia do zoom que o Everton havia comentado, né? Colocamos mais também essa ideia de fazer essa nossa div flutuante, né? Porque, na verdade, para ele acompanhar, eu sei que eu já vi isso em algumas páginas, né? O pessoal acaba brincando um pouquinho com os posicionamentos das imagens dentro das divs para que a imagem acabe acompanhando, né? Mas isso aí também vai ver. Eu vou deixar isso aqui anotado para a gente dar uma boa vasculhada e para a gente discutir um pouquinho, né, em relação a isso daí. Tá, mas vamos só voltar aqui para nossa brincadeira aqui, ó. A gente precisa continuar aqui, ó, com as nossas principais propriedades. Eu preciso bater essa parte aqui das principais propriedades, e a gente já comentou, né? Em aulas anteriores, vocês já usaram bastante propriedades como color, por exemplo, color, background color, né? A gente acabou utilizando umas, né? Aí a gente conheceu também a background image, que a gente viu que é possível colocar imagens aí no fundo do nosso conteúdo, o background repeat, que a gente viu, né? O background position, né? Até vamos deixar aqui, ó, né? Esse background position, né? Porque através desse background position a gente consegue posicionar o nosso elemento em algumas partes um pouquinho diferentes da nossa página. Então, por exemplo, se eu colocar aqui, né, um bottom center, como a gente fez aquela hora, né, a imagem, ela, de certo modo, ficou um pouquinho centralizada, né? Olha só aí dentro aí. Só que assim, né, esses efeitos aqui, ó, que a gente está vendo aqui, ó, do CSS, novamente repetindo, né, como, por exemplo, o no repeat, ou mesmo o nosso background position, né, que a gente está vendo aqui, ó, eles funcionam muito bem, mas quando você tem imagens pequenas, que é essa situação aqui, né, você tem uma imagem pequena, né, então, por exemplo, você tem essa imagem pequena, e aí com essa imagem pequena você consegue fazer esses efeitos dele, por exemplo, repetir ou na horizontal ou na vertical, ou mesmo, né, acabar centralizando cada um desses elementos aí. Então, background position, basta você ir aqui, né, e misturando os valores, né, basta você vir aqui e alterar alguns valores, né, como, por exemplo, eu posso escolher na parte de baixo e na direita, então, olha só, bottom right, então, se eu vir aqui em bottom right e atualizar aqui, né, olha só, a gente vai ver, né,
um determinado posicionamento aí. Só que, como eu havia comentado, ainda o posicionamento dessas imagens ainda é interessante quando você trabalha com divs, né? O posicionamento delas se torna uma brincadeira um pouquinho mais interessante. Então, posicionar imagens aí dentro do nosso documento HTML ainda é mais interessante quando nós utilizamos alguns elementos um pouquinho diferentes aí. Bom, então, isso em relação ao nosso background, né? Algumas propriedades aqui que a gente vai acabar encontrando bastante, principalmente o image e o repeat, né? As duas propriedades aí básicas do CSS para trabalhar com as nossas imagens aí. Deixa eu ver aqui, o que o chat aqui está passando aqui. Exatamente. Coloca umas 3, 4 divs aí, daí o bicho pega, né? É bem isso mesmo que acaba acontecendo. Tá? Então, olha só, vamos voltar ao nosso foco aí. Então, o que acontece? O nosso arquivo CSS externo, ele tem um CSS para uma tag, ele tem um CSS para um ID e tem uma classe que é uma classe genérica que poderia ser utilizada em qualquer elemento, né, presente aí, por exemplo, no nosso documento HTML. E o que nós vamos fazer agora? Agora que a gente viu um pouquinho ali sobre o background, agora que a gente viu um pouquinho sobre as cores, a parte das imagens e assim por diante, a gente vai começar a trabalhar um pouquinho com algumas outras propriedades um pouquinho diferentes relacionadas ao nosso texto, né? Porque quando a gente está trabalhando com texto também dentro da nossa página, vai ter algumas propriedades CSS que permitem que você faça algumas, por exemplo, algumas modificações, principalmente quando você precisa formatar o texto, talvez você precise colocar um alinhamento nele, não só cores, né, que até então a gente trabalhou só com cores, justamente com a ideia de entender como o CSS funcionava. Mas tem algumas propriedades interessantes aqui, eu tenho uma listinha aqui que mais ou menos eu acabei montando aqui, que eu sei que a gente pode estar utilizando aqui para trabalhar um pouquinho, né, com os nossos elementos aí. Como, por exemplo, eu posso criar um CSS para uma tag H1, por exemplo, né, eu posso pegar lá a nossa H1, vocês já sabem que ela é uma tag que representa os nossos cabeçalhos, né, os nossos títulos de cabeçalho, e a primeira propriedade de texto que a gente poderia utilizar, eu só vou usar uma propriedade qualquer, aqui uma cor qualquer, né, só para a gente relembrar dela, mas é bem rapidinho, é a color. Color a gente já viu que é uma propriedade que nós utilizamos justamente para trabalhar com cores, né, e nesse caso, cor do texto. Então eu vou colocar aqui, ó, CSS para texto, só para ter o comentário aqui, né. Só que existem algumas outras propriedades, como, por exemplo, existe uma propriedade chamada de text, olha só, text decoration, né, esse text decoration. Esse text decoration, ele permite que você define algumas decorações no teu texto, e aí você acaba encontrando, por exemplo, alguns valores que você pode estar colocando para esse text decoration, né. Um deles, por exemplo, é um valor chamado de underline, né? Então, esse underline, o que ele faz? Ele vai fazer com que o teu texto apareça sublinhado. Então, de repente, você precisa fazer com que um determinado texto do teu documento HTML apareça com sublinhado, você pode, por exemplo, usar o text decoration, e o text decoration você pode usar o valor underline, né? E esse valor underline vai fazer com que o teu texto apareça, no caso, sublinhado. Eu vou salvar isso aqui, ó, e vou fazer o seguinte. Eu vou vir aqui na nossa home, eu vou clicar o botão direito aqui na nossa home, eu vou abrir ela aqui, ó, com o Visual Studio Code, né, e vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui, ó, uma tag H1, para a gente fazer um teste aqui, né, então, olha só, vou abrir uma tag H1, vou colocar assim, ó, título 1, e aí a gente vai fazer o seguinte, como na aula anterior, nós já utilizamos aqui a tag link e a gente já ligou o nosso CSS com o nosso, ou melhor dizendo, a gente já ligou o nosso HTML com o nosso arquivo de CSS externo, agora significa que o fato da gente ter colocado aqui, ó, um CSS para tag H1 já vai fazer com que todo o H1 apareça com o sublinhado, né? Então eu vou salvar isso aqui, ó, vou voltar aqui na nossa página aqui, eu vou atualizar essa página e olha só o que acontece. O nosso título 1 acaba aparecendo obrigatoriamente com o sublinhado, né? Olha só, então o título 1 já tem um sublinhado. Só que existem algumas outras propriedades além do underline, né? Além do nosso sublinhado, como por exemplo, você tem o overline.
Esse overline, ele é um sublinhado ao contrário, querem ver? Ó, vamos só atualizar aqui, ó. Olha só, enquanto o underline é um sublinhado na parte de baixo, o overline é um sublinhado na parte de cima. Então, né, de repente você quer fazer aí um texto diferente, quer destacar o texto de uma maneira diferente, você pode estar utilizando, então, esse test decoration, né, e aí você acaba tendo alguns desses valores aí, como, por exemplo, underline, overline, né, se não me engano é para ter mais um aqui, eu acho que é isso, line trough, olha só o que esse cara vai fazer aqui, ó, esse cara aqui, né, esse line trough aqui, ó, ele é um sublinhado um tanto quanto estranho, mas é bastante utilizado quando você... Isso a gente vê bastante na Wikipedia, por exemplo. Você pegou um texto lá na Wikipedia, estava lendo ele, e de repente você chega numa parte do texto que o texto está cortado. Então, esse texto que tem esse risco aqui ó, no meio, ele está dizendo assim, olha, um texto já foi depreciado, esse texto já não vale mais, né? Então, de repente você tem uma página lá, você quer manter aquele texto ainda aparecendo na página, você não quer remover aquele texto da página, mas né, você sabe que aquele texto já não tem mais validade. Então você poderia utilizar essa propriedade chamada de line trough, e o line trough vai lá e acaba colocando né, um risco cortando esse nosso texto ali no meio. Aí. Então essa é a nossa text decoration, né? Então a text decoration, ela permite trabalhar com os sublinhados, né? O overline, o underline e esse line trough ali que a gente poderia estar utilizando. Bom, além do text decoration, vocês também encontram, por exemplo, uma propriedade, olha só, chamada de text transform. Esse text transform, ele define uma transformação do texto. Ou seja, quando você trabalha com ela, você pode, por exemplo, converter o texto para tudo em letra maiúscula, você pode converter o texto, por exemplo, para tudo em letra minúscula, ou você pode, por exemplo, fazer com que somente as primeiras letras se tornem maiúscula e minúscula. Então, por exemplo, o nosso H1 aqui, né, ele está escrito aqui em letras minúsculas, somente com o T maiúsculo, o resto está minúsculo. Então, se você vir aqui, ó, e colocar um cara chamado de uppercase, o uppercase dentro do text transform vai fazer o quê? Vai fazer com que o texto apareça todo em letras maiúsculas. Ó, eu vou salvar isso aqui, vou usar o Ctrl S agora no teclado para salvar, vou voltar aqui, vou atualizar, e olha só, o nosso título 1 agora aparece todo em letra maiúscula. Mesma coisa se eu voltar aqui, ó, e ao invés de usar o uppercase, eu vir aqui usar o lowercase, por exemplo. Né, o lowercase vai fazer com que as letras apareçam em minúsculo, né? Então, olha só, atualizei. Agora o que nós temos aqui as letras em minúsculo. Bom, e aí, por fim, né? Uppercase, letra maiúscula, lowercase, letra minúscula, e por fim nós temos o capitalize. Então, esse carinha aqui, ó, chamado de capitalize, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer com que a primeira letra apareça em maiúsculo e as demais letras da palavra apareçam em minúsculo, né? Então, se eu atualizar aqui, esqueci de salvar, né? Deixa eu só salvar aqui o arquivo novamente. E aí, se eu voltar aqui e atualizar aqui novamente, olha só, nós já temos, então, né, o título basicamente com a aparência normal dele, ou seja, como nós escrevemos aqui, né, título somente com a primeira letra em maiúsculo, o capitalize praticamente não vai fazer efeito nenhum pelo fato de que o capitalize, né, ele já faz com que apenas a primeira letra da palavra se transforme em letra maiúscula. Então, vamos fazer assim, ó, para esse nosso H1, vamos usar a cor blue violeta, vamos usar o test decoration como, vamos usar o overline mesmo, só para a gente ter aqui, e aqui vamos usar o uppercase, né, o nosso uppercase que vai fazer com que as letras acabem se tornando, né, letras maiúsculas. Né, então esse é o test decoration e o test transform, né, que a gente pode estar utilizando aí um pouquinho para fazer algumas alterações aí no nosso documento. Só que daí, por exemplo, além desses dois caras, né, além desses elementos, nós temos uma outra propriedade que eu vou usar aqui ó, numa tag P. Quer ver? Ó, vamos abrir uma tag P aqui, ó, nossa tag de parágrafo. Ou melhor dizendo, não vamos criar uma tag, vamos colocar assim, ó, vamos criar uma classe chamada de parágrafo, né? E para essa classe parágrafo, nós vamos usar um cara aqui, ó, chamado de text indent, né? Vamos usar o text indent. Então, esse text indent, ele define a distância de recuo do texto em relação ao início do parágrafo.
Ou seja, o que seria, né, essa distância de recuo de texto do início do parágrafo? Esse text indent é aquele nosso velho e bom 2 dedos depois da margem, né? Então, lembram que lá desde o nosso terceiro ano do fundamental, quando você vai escrever um texto qualquer, a professora sempre acaba pedindo para a gente assim, olha, deixa 2 dedos depois da margem, né? Ah, você tem a linha vermelha do teu caderno, você precisa escrever o texto, então você precisa colocar 2 dedos ali de espaço depois da margem. Então, esse text indent é o que, dentro do Word, por exemplo, nós conhecemos como recuo da primeira linha. Então, recuo da primeira linha é o equivalente a esse text indent. Aí a gente poderia colocar, por exemplo, que eu quero 1 centímetro de distância, né? Ou até vamos colocar 2, por exemplo, olha só, eu quero 2 centímetros de distância desse nosso texto aí. Então, olha o que acontece. Vamos salvar esse indivíduo aqui. Vamos aqui, ó, no nosso home. E aqui no nosso home vamos fazer o seguinte. Vamos criar um parágrafo de texto, né? Vamos colocar uma tag P aqui. E vamos pegar um texto um pouquinho maior aqui. Vamos ver o que nós achamos aqui. Wikipédia mesmo, não tem problema. É um texto aleatório só para a gente ver o que a gente vai acabar encontrando aqui, só para a gente ter o que colocar ali, para não precisar esquentar muito a cabeça em digitar um texto aí. Ó, pode ser isso aqui, ó, não tem problema. Vamos copiar esse texto todo aqui. Dar um Ctrl C aqui no indivíduo. Vamos fechar o texto aqui, vamos voltar para cá, vamos só dar um Ctrl V aqui, né, para a gente ter esse nosso texto aqui aparecendo. Vou quebrar um pouquinho aqui só para aparecer um pouquinho melhor aqui, né? Não tem problema. Enfim, né? O texto, a forma como o texto vai sendo colocado aqui, ó, não tem problema. O interessante é que o seguinte, vocês já entenderam que mesmo que haja esses espaços em branco aqui, ó, esquisitos que eu estou colocando aqui, né? Esses espaços em branco, eles não são reproduzidos no nosso HTML. Então, não tem, né, problema se acabar ficando algum espaço em branco aí. Mas o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. Vocês vão ver que na hora que a gente chamar a nossa classe parágrafo, a hora que nós chamarmos a nossa classe parágrafo dentro desse nosso parágrafo grandão, vocês vão ver que na frente dele haverá um espacinho em branco, que é o referente ao nosso recuo da primeira linha. Então, primeiro vamos testar ele sem a nossa classe CSS, né? Então, simplesmente o parágrafo e o texto, para vocês verem o que vai acontecer. Olha só, quando a gente atualiza, ele coloca o texto corrido aqui para a gente, né? Notem que aqui na frente da primeira linha não há espaçamento nenhum, né? Não há nenhum distanciamento, não há nada. Agora, olha o que acontece quando eu venho aqui, ó, e eu... Opa, ID não, né? O class, né, que nós criamos lá, a gente criou uma classe chamada de parágrafo, não é isso? Deixa eu ver aqui. Isso, ó, criamos uma classe chamada de parágrafo. Quando a gente vem aqui, ó, e chama essa nossa classe parágrafo e salva isso aqui, ó, olha só o que vai acontecer quando a gente atualizar. Ao atualizar, ele vai dar 2 centímetros de espaço aqui, ó, na direita do nosso documento. Então, imagina que você está escrevendo, talvez, está fazendo um documento falando sobre a história de uma empresa, a história de uma pessoa, uma biografia de alguém, sei lá, está fazendo algum trabalho referente a isso, né? Você está digitando algum tipo de texto, onde você precisa de uma formatação mais formal. Então, você pode estar utilizando tranquilamente a nossa propriedade chamada de text indent, né? E através do text indent a gente consegue fazer com que haja esse espaço de 1, 2, né? A distância que vocês acharem mais interessante. Bom, já que nós estamos falando de um texto mais cara de acadêmico, além do text indent, que vai te dar a ideia do recuo da primeira linha, você pode, por exemplo, utilizar esse cara aqui, né? O nosso language. Esse language, ele faz o seguinte, ele vai definir o espaço entre as linhas, né? Então, agora nós podemos trabalhar com o espaço que vai existir entre as linhas. Notem o seguinte, olha o que eu vou fazer aqui, ó. Olha só, aqui em cima, eu acabei usando uma unidade de medida chamada de centímetros. Aqui embaixo, eu acabei utilizando uma unidade de medida chamada de pixels. Então, quando a gente vai estar adicionando valores aos nossos elementos de página, a gente também acaba encontrando algumas unidades de medida, né? Você pode tranquilamente usar centímetros, se você assim achar conveniente. Se você quiser usar pixels também, você pode utilizar pixels, né? Não tem problema. Enfim, vocês vão ver que no decorrer aí, quando a gente for mais se aprofundando na parte de programação, você vai ver que a gente acaba encontrando aí diversas unidades de medida, né?
mas normalmente as mais comuns ainda são a pixel e o centímetro, né? A pixel e centímetro ainda são os mais comuns da gente estar encontrando na hora de criar os nossos elementos aí. Então eu vou colocar ali 6 pixels, vou salvar, vou voltar aqui e olha só o que acontece. 6 pixels, ele é o espaço que existe entre uma linha e outra do nosso documento. A dificuldade de você trabalhar com medidas como, por exemplo, pixel, é que é difícil de você visualizar como que essa brincadeira vai ficar. Porque quando nós falamos, por exemplo, de 2 centímetros, cada um acabou, aí acredito eu, mais ou menos mentalizando o que seria esses 2 centímetros de distância, e você já mais ou menos imaginou, você já usou régua, já viu o centímetro antes na tua vida, então você mais ou menos imaginou o espaço. Agora, quando a gente fala em pixel, por exemplo, né, olha só, 6 parecia um valor elevado, né? Por exemplo, ó, se 2 centímetros der um espaço tão grande, 6 pixels talvez daria um espaço bastante elevado. Mas notem que não, né? Notem que aqui, ó, a gente acabou diminuindo o espaço entre as linhas do nosso documento, que praticamente não dá para ler, né? Mais o texto que foi colocado aí. Então, vamos fazer o seguinte, vamos colocar, por exemplo, 60 pixels. Vamos salvar aqui, ó. Vamos vir aqui, vamos atualizar o nosso documento, e olha só, agora com 60 pixels a gente acaba encontrando um distanciamento maior entre uma linha e outra. Bom, tudo isso daí são formatações de texto, né? São propriedades CSS que ajudam você no momento da formatação. Então você vai precisar formatar o teu trabalho, vai precisar formatar o teu texto, você vai acabar utilizando então essas propriedades na formatação. Algumas delas tem mais, algumas que a gente já vai discutir aí certinho, né? Mas, por exemplo, o nosso text indent, ele vai fazer com que a gente tenha o nosso recuo da primeira linha, e o nosso line weight vai fazer com que a gente consiga alterar o espaço que vai existir entre uma linha e outra do nosso documento. Vamos deixar um pouquinho menor aqui, ó, vamos tentar colocar uns 30 pixels, por exemplo, vamos salvar aqui, ó, vamos passar para cá e olha só, 30 pixels já ficou, né, aí já numa configuração já bem melhor, né? Já tem um texto aqui, ó, mais com cara de texto mesmo, já ficou bem mais interessante. Bom, o que eu posso mais trabalhar com o meu texto? Color ali em cima você já viu, Text Decoration também, Text Transform também, né? Agora a gente acabou de ver o Text Indent e também acabou de ver ali o nosso Line Weight, então nada impede da gente, por exemplo, agora trabalhar com o nosso Text Align, né? Então olha só, uma outra formatação bastante importante é o alinhamento de texto. Então, notem o seguinte, que nesse nosso documento aqui, ó, o alinhamento esquerdo é o alinhamento que prevalece. Então, se eu traçar uma linha imaginária daqui de cima até aqui embaixo, ou na frente do nosso parágrafo, traçando uma linha imaginária, você percebe que aqui é uma linha bem retinha, né, de texto. Agora, se você tentar traçar essa linha reta aqui na direita você percebe que não tem, né? Nota que aqui na direita está uma espécie de um zigue-zague, né? Isso por quê? Isso porque o alinhamento padrão da nossa página é o esquerdo, mas nada impede de você vir aqui, ó, com o Text Align e você colocar, por exemplo, um cara, né, chamado, olha só, vamos só fazer aqui, né, é o Justify, né, olha só, Justify, credo, esqueci o nome do lazarento aqui, ó, mas o alinhamento Justify, com Y, olha só, aí, ó. Aí, através do Justify, a gente consegue fazer com que o nosso texto acabe ficando alinhado dos dois lados. Então, olha só, vou salvar esse indivíduo novamente, vou passar para cá, olha só, vamos atualizar, e olha só que bacana, quando você coloca o alinhamento Justify, você tem ele alinhado tanto na esquerda quanto na direita. Então, percebam que aqui, ó, se a gente traçar uma linha reta na direita, ou se a gente traçar uma linha reta na esquerda, esse alinhamento ele vai acabar aparecendo ali bem bonitinho, né, ali pra gente. Então é interessante, né, você consegue brincar um pouquinho com os alinhamentos. Além dos Justify, né, você acaba encontrando o alinhamento chamado de Center, né, Center é o alinhamento que você utiliza para centralizar tudo, olha só, então o Center vai centralizar o nosso texto. Além do Center, você vai encontrar o Right, por exemplo, né, o Right é o alinhamento que vai alinhar para a direita, né? Então, se você quer alinhar para a direita, olha só, se você traçar uma linha reta aqui na direita, ele vai aparecer bem bonitinho, mas se você traçar uma linha reta aqui na esquerda, não vai rolar. E o left, que é o nosso alinhamento esquerdo, esse já é padrão. Mesmo sem você colocar o Text Align como propriedade do teu CSS,
você já acaba encontrando aqui, ó, o elemento já alinhado à esquerda. Então, no geral, quando você vai alinhar texto, né, você acaba utilizando aqui, ó, o justify, né? Esse justify é o cara que vai fazer com que você consiga alinhar o texto tanto na esquerda quanto na direita. Então, olha só, se eu voltar aqui e atualizar, olha só que interessante, eu tenho o texto alinhado tanto na esquerda quanto na direita, né? E aí, o nosso texto agora ganha uma aparência um pouquinho mais interessante, né? O nosso texto agora acaba ficando um pouquinho mais bonitinho, ele tem um corpo parecido com o texto acadêmico, né? Já existe uma certa formatação. Então, vamos fazer o seguinte, ó, a gente vai continuando a aula aqui, ó, mas vamos fazer assim, ó, a gente vai pegar aqui, ó, e a gente vai colocar alguns comentários dentro desse nosso código aqui, ó, para a gente relembrar algumas coisas que a gente já está passando por aqui, ó. Então, como por exemplo, né, esse nosso text decoration aqui, ó, esse nosso text decoration, vamos fazer assim, né? Olha só, aplica sublinhados ao nosso texto, né? Vamos colocar aqui o nosso uppercase, converte entre maiúsculas e minúsculas, né? Então, o nosso uppercase, ele vai converter entre maiúsculas e minúsculas. O nosso text indent, olha só, vamos colocar aqui, ó, recuo ou espaço na primeira linha, né? O nosso lineage aqui, a gente vai colocar espaçamento entre linhas, né? E o nosso text align, ele é o nosso alinhamento de texto, né? Então, a gente acaba tendo essas propriedades aqui para brincar um pouquinho, né? Só vamos voltar aqui, ó, vamos fazer a mesma coisa aqui, né? Vamos colocar aqui também, só para a gente manter aqui, ó, o nosso comentário certinho. Então, aqui, ó, imagem de fundo no body. Aqui, ó, colocar assim, ó, controla a repetição da imagem. E aqui, olha só, posiciona a imagem no fundo da página, né? Aí assim a gente já conhece algumas propriedades um pouquinho diferentes, né, na hora de trabalhar com o nosso CSS. Então, basicamente para texto que nós temos é isso, nós temos o color para alterar a cor, temos o text decoration, que permite que você coloque sublinhados, o text transform, que permite você converter entre maiúsculas e minúsculas, né? Esse text indent, que vai aplicar o recuo da primeira linha, line weight, que vai trabalhar com espaçamento entre linha, e aí, por fim, né, o nosso text align, que vai dar essa ideia aí para a gente de alinhamentos de texto, né? Então, se eu quero trabalhar com alinhamentos de texto, eu poderia estar fazendo, né, isso aí sem nenhum problema. Então, é interessante, né? Quando você for trabalhar, por exemplo, com o teu texto, você já tem algumas propriedades novas aí que você pode estar utilizando aí. Tá. Deixa eu só salvar isso aqui, né? Vamos salvar esse nosso elemento aqui, vamos voltar para cá. E olha só, né? Praticamente não mudou nada, que nós não fizemos muitas alterações, mas enfim, né? O conteúdo já foi ali mostrado ali para a gente. Bom, uma outra coisa que nós podemos trabalhar também a partir de agora é o seguinte: quando você coloca alguns elementos aí na tela, como por exemplo, quando você coloca elementos como H1, ou mesmo coloca elementos como parágrafo, né? Ou mesmo um parágrafo de texto maior, um parágrafo de texto menor, ou você acaba trabalhando aqui, ó, com os links que a gente havia comentado, você pode brincar um pouquinho com as chamadas bordas. Então, essas bordas, né, elas são linhas que você pode utilizar contornando determinados elementos teus aí na tela, né? Então, as bordas, elas acabam se tornando úteis porque em alguns exemplos, em algumas situações, alguns elementos que você acaba colocando no teu documento HTML, você acaba, digamos, conseguindo alguns efeitos um pouquinho diferentes. Então, você pode, né, trabalhar com essas bordas. E lógico que também você conseguiria trabalhar ainda com as bordas dentro das suas tabelas. A gente não viu ainda a parte de tabela dentro do HTML, mas tabela usa bastante bordas, e conhecendo essas propriedades de borda, agora que eu vou estar mostrando para vocês, a gente consegue, né,
depois trabalhar um pouquinho com a formatação das tabelas, quando a gente for colocar as nossas tabelas aí. Ou seja, a borda é um elemento decorativo, né? A borda é um elemento decorativo, então você pode estar utilizando bordas como elemento decorativo em alguns textos que você, porventura, venha colocar dentro do teu documento. Aí você vai encontrar, né? Por exemplo, você tem lá uma propriedade chamada de border width, o width vai fazer com que você trabalhe com a espessura da borda, você vai ter border color, você vai brincar um pouquinho com a cor de borda, vai ter border estilos, né? Style, no caso que você pode brincar um pouquinho com o estilo da borda, né? Se você quer uma borda tracejada, se você quer uma borda pontilhada, se você quer uma borda dobrada, ou assim por diante. Então, tem como a gente fazer um pouquinho, né, essa nossa brincadeira aí. Então, olha só o que eu vou fazer. Eu vou criar um CSS para uma tag H2, e a gente vai brincar um pouquinho com as bordas dentro desse nosso, dentro dessa nossa tag H2, né? Então, olha só, eu vou começar trabalhando aqui, ó, com o border width, né? E esse border width, ele vai ser a nossa espessura da nossa borda. Então, qual é a espessura da borda que eu quero? Então, por exemplo, eu vou começar aqui, ó, com 20 pixels, né? Eu quero que haja uma linha aí por em volta do meu elemento H2, e essa linha, obrigatoriamente, ele tem 20 pixels de espessura, né? Essa é a ideia. Aí você vai ter, por exemplo, o border style, né? E esse border style, ele permite que você escolha qual é o tipo de borda que você quer, né? Então, por exemplo, eu quero uma borda pontilhada, né? Então, eu quero uma borda cheia de pontinhos aqui por em volta. Então, essa dotted, ele vai fazer com que você tenha uma borda, e essa borda vai acabar aparecendo por em volta do teu documento como se fossem vários pontinhos, né? Então, é uma borda pontilhada que você vai ter aí. E aí você pode, por exemplo, vir aqui, ó, e pode trabalhar com o border color, né? Então, cores sempre vão ter aí. Daí você vai lá, escolher uma cor qualquer. Vamos ver aqui na nossa lista de cores aqui, o que a gente tem de cores aqui, ó. Não, cor não importa, né? Não, tem que ser uma cor mais forte. Peraí, vamos colocar um red aqui, ó, né? Que daí o vermelho vai ser um pouquinho mais interessante para a gente brincar aí, né? Então, a border width vai permitir que você controle a espessura da tua borda, né? Se você quiser uma borda mais espessa, uma borda mais fina, você pode brincar um pouquinho com isso aí, pode colocar valores ali para brincar com isso. Você vai ter a border color, né? Onde você vai definir a cor da borda, e você tem o border style, onde você pode brincar um pouquinho com alguns estilos diferentes, né? Em relação às bordas aí pra gente aí. Então, olha só o que eu vou fazer. Eu vou salvar esse elemento, né? Vou vir aqui, ó, File Save. Vou passar aqui para Home, e aqui no Home eu vou fazer o seguinte, eu vou criar, aqui já embaixo do título 1 mesmo, ó, eu vou criar aqui, ó, uma tag H2, opa, esqueci do H, né, uma tag H2, que eu vou chamar aqui, ó, apagar aqui, que eu já fiz cagada, olha só, vamos chamar aqui, ó, de título 2. E aí, como o nosso CSS criado é um CSS para tag, né, a gente vai simplesmente olhou a tag H2 e como já existe aqui ó, um CSS para essa tag, ele já vai ser aplicado de maneira automática. Então eu vou salvar isso aqui, vou passar aqui para a nossa página, olha só, vou atualizar, e olha só o que acontece, né? O nosso título 2, ele vai aparecer com uma borda bastante estranha por em volta, né? Concorda comigo que o treco não ficou assim tão interessante, mas, né, a gente pode brincar um pouquinho, né, com esses elementos de bordas, né? Então, como o nosso título, na verdade, ele acaba ocupando toda a página, a gente acaba tendo essa borda por toda a página. Lógico que eu poderia mudar aqui, né? Por exemplo, como 20 pixels ficou extremamente exagerado, vamos tentar deixar só 2 pixels, por exemplo, né? Vamos diminuir um pouquinho a espessura aqui, ó, 2 pixels, vamos salvar, vamos voltar aqui, vamos atualizar, olha só o que vai acontecer. Agora você tem uma borda, né, numa linha pontilhada, por em volta do nosso título. Bom, mas eu não gostei dessa linha pontilhada, então o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui, ó, por exemplo, e eu posso colocar outros elementos, né? Eu posso escolher alguns outros estilos de bordas que eu quero. Então, por exemplo, olha só, eu vou colocar essa dashed, vou salvar isso aqui, ó, vou passar aqui e vou atualizar, olha só, então enquanto a dotted são pontinhos, né, que você acaba tendo por em volta da tua borda, essa dashed vai acabar colocando tracinhos ali para a gente
como borda. Então é interessante, se você quiser talvez dar algum destaque em alguns elementos quando você está trabalhando com o teu CSS, você pode estar utilizando, então, essas bordas para esse fim aí, né? Existem, por exemplo, se você não quiser usar nem o Dotted, nem o Dashed, você pode usar o Solid, por exemplo. Aí o Solid, olha só, vou salvar isso aqui, ó, vou passar para cá. Quando eu atualizar isso aqui, ó, o Solid é uma linha sólida que vai aparecer, né, por em volta aí do nosso elemento. Então, essas são algumas bordas, né? Essas bordas permitem que a gente trabalhe um pouquinho ali com elas, né? E a gente faça algumas alterações ali em sentido de cor, sentido de estilo, em estilo de espessura, né? A gente pode brincar um pouquinho. Lógico que não fica um layout tão agradável essa ideia de borda, mas existem elementos onde a gente pode brincar um pouquinho, né? Com essas nossas bordas aí. Bom, mas o que acontece, por exemplo, se eu tentar fazer isso aqui, quer ver, ó? Eu vou fazer um outro exemplo aqui, ó. Eu vou vir aqui no nosso carioca.css, eu vou criar mais uma classe, que eu vou chamar aqui, ó, de borda, né? E para essa classe borda, olha só o que eu vou fazer. Eu vou fazer isso aqui, ó, border, top, widget, né? E para ela eu vou passar aqui, ó, os mesmos 2 pixels. Nota que aqui, ó, quando a gente colocou aqui, ó, border widget, o que nós fizemos, nós conseguimos controlar, por exemplo, a espessura de todas as nossas bordas, né? A gente conseguiu controlar a espessura da borda de cima, a gente conseguiu controlar a espessura da borda de baixo, a gente conseguiu controlar a espessura da borda da esquerda e da direita, né? Nós controlamos todas elas ao mesmo tempo. Mas vamos supor que eu quero controlar apenas uma parte dessas bordas. Então, por exemplo, eu quero apenas que a parte do topo tenha 2 pixels e nada mais. Então, eu posso colocar a palavrinha top aqui no meio, né? O border top como widget em 2 pixels. Olha só o que vai acontecer. Eu vou salvar isso aqui, eu vou voltar aqui, né? Eu vou criar aqui, ó, por exemplo, uma tag P. Vou colocar aqui texto. E para esse nosso texto eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar a nossa classe e vou chamar a nossa classe borda, né? Então eu vou dar um Ctrl S aqui para salvar a nossa classe borda. E a gente vai voltar aqui para o nosso documento, vai atualizar o nosso documento, né? E olha só o que acontece. Não reproduziu a nossa borda, né? Eita! Por que não reproduziu? Deixa eu ver aqui o que eu fiz de errado. Eu acho que eu preciso definir o estilo ainda. Pera aí, border. Vamos colocar aqui, ó, um border estilo. Vamos supor que eu quero a dashed. E vamos definir uma cor aqui para ela, né? Então, olha só, border. Vamos colocar aqui, ó, border. Vamos colocar aqui, ó, o color. E vamos colocar aqui o blue, por exemplo, a cor azul, né? Vamos salvar isso aqui. Vamos passar aqui para o nosso elemento. Olha só. Quando a gente salvar isso aqui, ó, olha só o que vai acontecer. A gente consegue alterar apenas uma parte da borda, né? Porque notem o seguinte, né? Notem que a borda vai aparecer por em volta do nosso elemento. Vocês viram que aqui, ó, eu achei que ele assumiria como padrão a cor preta, por exemplo, da borda, mas vocês viram que não mostrou, né? Estão vendo, ó? Quando eu coloquei simplesmente border top widget e vim aqui e tentei atualizar, olha só, ele não assumiu nenhum padrão de bordas, né? Eu achei que ele assumiria como default a cor preta para a borda, mas não assumiu. E o que nós tivemos que fazer aqui, ó? Eu tive que vir aqui, né? E tive que colocar um estilo para ela. Então, por exemplo, só vamos mudar aqui, ó, que vai ficar mais fácil de vocês entenderem. Vamos colocar o solid aqui, ó, né? Vamos salvar aqui, ó, e vamos passar aqui para a nossa página. Olha só o que acontece. Quando a gente trabalha com alguns elementos isolados, como, por exemplo, top, né? O top permite que você trabalhe apenas com uma única parte da borda, ou seja, com a parte de cima, nesse caso a top. Ó, vamos colocar um valor maior aqui, ó, vamos colocar assim, ó, 20 pixels, vamos exagerar bastante nisso aqui, para ficar mais visível ainda esse nosso documento. Olha só, quando a gente atualizar, olha só, top significa que você está alterando agora o widget somente para a parte de cima, né? Você veio aqui e disse assim, ó, top, ou seja, somente na parte de cima.
nada impede também de você vir aqui, ó, e você começar a colocar também, né, olha só, elementos, vamos ver aqui, ó, com o top aqui também, né? Vamos ver o que acontece aqui, ó. Será que ele funciona para todos? Olha só, funciona, né? Então, quando você está trabalhando com as bordas, nada impede, na hora de você trabalhar com elas, de você escolher qual é a parte da borda que você quer realmente trabalhar, né? Então, por exemplo, eu quero que a top seja na cor azul, mas eu quero fazer com que a nossa border bottom color, por exemplo, seja vermelha, né? Então, vou colocar aqui, ó, red, né? Vamos salvar isso aqui, ó. Vamos voltar aqui para nosso documento HTML. Olha só, não vai aceitar. Assim, vamos colocar um estilo aqui para ela também, ó. Colocar aqui, ó, border, bottom. Vamos colocar aqui, ó, um style aqui para ela. E vamos colocar aqui, ó, um solid aqui para ela, né? Vamos colocar os dois elementos aqui, ó, né? E vamos aproveitar também, já que nós estamos fazendo isso aqui, ó, vamos colocar aqui, ó, um border. Vamos colocar aqui, ó, o widget. Bottom aqui primeiro, né? Bottom, vamos colocar aqui, ó, o widget. E vamos passar aqui, ó, também os nossos 20 pixels aqui para a gente exagerar um pouquinho aí. Olha só, aí a hora que a gente coloca, digamos, as bordas, a gente pode trabalhar com as bordas de maneira isolada, né? Você pode definir, por exemplo, uma determinada espessura e um determinado estilo para uma borda de cima, um determinado estilo, uma determinada borda para uma, digamos, uma borda de baixo, né? Você pode fazer o seguinte, ó, vamos separar aqui, ó, por exemplo, já que nós estamos fazendo aqui, ó, vamos colocar, por exemplo, para a nossa border left, a border left color, eu quero esse amarelo esquisito aqui dentro, né? Aí o nosso border left style, por exemplo, eu quero o double, né? Aparecendo, eu quero uma linha dupla aparecendo, né? Não quero uma linha tracejada, eu quero uma linha dupla. E aí o nosso border left widget, por exemplo, né? Eu quero que tenha agora somente 10 pixels, por exemplo, né? Então eu consigo aí alterar borda a borda. Vamos voltar aqui, né? Vamos atualizar a nossa página e olha só, atualizando a nossa página, a gente já acaba tendo um efeito aqui, ó, um pouquinho diferente. Então, quando você está trabalhando com essas bordas, né? Quando você está trabalhando com esses elementos decorativos, se você simplesmente chama o border traço propriedade, por exemplo, o widget, o style, ou mesmo color, o que você está fazendo, na verdade, você está aplicando para todas as bordas. Então, imagina que você tem uma borda única por em volta de um determinado elemento, e quando você coloca o widget, style e color diretamente em relação ao border, você já está trabalhando, na verdade, com todas as bordas, né? Você vai trabalhar com todas as bordas do elemento. Mas nada impede, né, de você vir aqui e fazer isso que nós estamos fazendo aqui, ó. Você pode dizer assim, ó, eu quero trabalhar somente com a borda de cima, a espessura da borda de cima. Só que vocês viram o seguinte, né, que na hora que nós trabalhamos com as bordas, algumas propriedades, obrigatoriamente, elas são, eu tenho que ter elas, como por exemplo, se eu colocar somente o widget e não especificar o style, por exemplo, ele não vai aparecer a borda. Vocês viram ali que eu colocava simplesmente o widget, mas não colocava o style, então o que ele acabava fazendo, ele acabava não mostrando, né, os elementos ali para a gente. Aí. Então isso é importante. Existem algumas propriedades CSS que elas obrigatoriamente têm que trabalhar em conjunto. Se você algumas vezes coloca alguma propriedade, como eu estava fazendo ali, foi lá, salvou, tentou rodar e não funcionou, porque talvez ainda precise de mais algum complemento. Talvez você tenha, né, mais algum elemento para ser ainda reproduzido ou mesmo para ser mostrado aí, né? Então, o que acontece nessa situação, né? Falta só a gente concluir aqui, ó, mais uma borda para o nosso right, né? Porque nós já temos para a esquerda, então vamos lá, o nosso border, vamos colocar aqui ó, o nosso right color, vamos colocar aqui, eu quero esse ciano esquisito aqui dentro, vamos colocar aqui o nosso border right style, vamos supor que eu quero o double não, eu quero o pontilhado, né, então eu quero esse cara aqui, o dotted, e aí eu quero o border left widget, e daí eu quero, por exemplo, aqui, 2 pixels também, né, vamos colocar uma espessura bem mais fininha. Vamos salvar isso no Ctrl S,
Vamos passar para cá, vamos atualizar aqui, né? Então agora, olha só, nós temos uma borda aparecendo lá do outro lado. Então, é interessante, né? Você pode trabalhar com as suas bordas. Espera aí, que eu coloquei errado aqui, né? A gente pode trabalhar tranquilamente com as bordas de uma por uma, né? A gente pode aplicar as formatações sempre borda por borda. Então, se chamar simplesmente a propriedade do widget, você vai ter o elemento fechado, e se você for chamando o elemento por partes, como a gente fez aqui, né? Top, depois bottom, depois left, depois right, você acaba trabalhando com as bordas de maneira isolada. As bordas, elas vão fazer mais sentido quando a gente for trabalhar com tabela, né? A gente vai trabalhar com tabelas já daqui a algumas aulas e para frente, né? Vai criar também formulários, que eu havia comentado com vocês, que formulário vocês vão usar bastante depois lá nas aulas de programação em PHP. Aí lá vai fazer mais sentido. Aqui colocar borda em elemento textual, como nós estamos fazendo aqui, não fica assim tão interessante, né? As bordas, elas se tornam mais interessantes quando você tem tabelas. Se você precisa mostrar em um dado ou uma informação dentro de uma tabela, aí fica um pouquinho mais interessante para esses dados serem mostrados. Agora sim, pôr em volta de texto é mais elemento decorativo, só que dependendo da forma como você utilize, não fica assim tão decorativo, né? Como vocês podem perceber ali, não ficou uma coisa assim tão interessante, né? Se bem que a gente exagerou um pouquinho nos valores, acabou colocando algumas cores meio estranhas aí, mas mais para vocês poderem enxergar e ver o efeito, né? A gente poderia, de repente, usar uma cor diferente, uma espessura diferente, um tipo de borda diferente, e talvez, né, conseguiria chegar a mais ou menos um bom termo aí do que seria, né, uma formatação interessante. Então, vamos fazer assim, né? Vamos manter o nosso padrão, já que os primeiros aqui, ó, quando a gente trabalhou com o nosso texto e quando a gente trabalhou aqui com o background, a gente acabou colocando também alguns comentários em cada um desses elementos, vamos fazer assim também, né? Vamos colocar elementos aqui, né? Vamos colocar comentários em cada um desses elementos. Então, olha só, vamos colocar aqui, ó, a nossa barrinha aqui, ó, e vamos fazer assim, ó, né? É a largura de todas as bordas. Vou colocar aqui, ó. Aqui eu tenho o estilo de todas as bordas. E aqui, né, a gente tem cor de todas as bordas. Então, quando a gente chama border, widget, style, color, você está trabalhando com todas elas. Mas nada impede, né, da gente fazer o que nós fizemos aqui, que é trabalhar parte a parte. Então, até vamos fazer assim, ó, vou colocar aqui na parte de cima, e aqui na parte de cima eu vou colocar assim, né, apenas a borda de cima. Vou colocar aqui, ó, apenas a borda de baixo. Então, vamos colocar aqui, ó, borda esquerda. E aqui, vamos vir aqui, ó, vamos colocar aqui, ó, a nossa borda direita, né? Aí assim, né, a gente já tem mais ou menos o nosso CSS já dividido aqui, ó, com alguns elementos aí um pouquinho, né, diferentes aí. Bom, e tem, né, assim, se vocês forem procurar realmente, né, propriedades CSS, vocês vão ver que tem propriedades CSS pra caramba, né? Aqui a gente está vendo apenas algumas aqui, que são algumas aí que fazem parte do nosso roteiro de aula, mas é para conhecer algumas propriedades diferentes. E assim, tem muita propriedade CSS, tem muita coisa CSS para a gente trabalhar. Tem um monte de efeito, tem um monte de outras situações que a gente acaba utilizando, né, em relação às nossas bordas aí também, né? Deixa eu colocar aqui. Tá. Nesse caso aí, né, tá, deixa eu ver aqui se eu entendi. Tá, deixa eu só ler desde o começo aqui, ó. Vamos para as primeiras perguntas aqui, que eu estava me empolgando lá e não tinha visto aí. Tá, o Everton falou das divs aquela hora. Tá, esse aqui, né, underline e overline, né? Então, underline e overline. Então, olha só o que acontece. Quando a gente está trabalhando com as propriedades, né, vamos voltar aqui, ó, né, esse nosso overline, que era o nosso test decoration, olha só, overline, underline.
né? Então, eu quero o sublinhado, eu quero a linha de cima e quero a linha de baixo, por exemplo, né? Então, olha só, se eu voltar aqui, né, e atualizar o nosso elemento, olha só, a gente consegue, né, fazer com que, digamos, a gente consiga utilizar as duas propriedades, né? Então, é possível, né? Existem algumas propriedades dentro do CSS que a gente pode utilizá-las em conjunto. Então, um bom exemplo é essa daqui, né? Eu quero trabalhar com as duas, né? Eu quero trabalhar com as duas propriedades ao mesmo tempo. Eu quero utilizar tanto o underline, né? Eu quero utilizar tanto o underline quanto, por exemplo, o overline, ou seja, eu quero obrigatoriamente que apareça tanto a linha na parte de cima, quanto apareça a linha na parte de baixo, né? Isso aqui a gente pode fazer aí sem nenhum problema, né? É uma das maneiras aí de deixar o nosso texto, por exemplo, um pouquinho mais bonitinho, né? Deixa o texto aí com um destaque um pouquinho diferente. Dá um certo tchan aí no nosso trabalho, quando a gente está criando esses malditos elementos aí, né, que eu sempre falo, né, aí dentro do nosso CSS. Então, o que acontece? Próxima pergunta, né, deixa eu só ver ali. Então, essa aqui é que eu posso usar, underline, overline, beleza. E se colocar em 1 quilômetro, daí não vai aceitar, né, se colocar medidas como 1 quilômetro, ele não vai aceitar, né, é que normalmente a unidade de medida é pixel, né, ou outro elemento. Peraí, como faço para colocar dois cabeçalhos dentro da mesma borda? Dois cabeçalhos dentro da mesma borda. Que daí dois cabeçalhos dentro da mesma borda, o que a gente teria seria algo mais ou menos assim, né? Deixa eu só ver qual que é o cabeçalho aqui que está mais interessante aqui, né? O título 2, né? O título 2 está um pouquinho mais interessante. É que nós teríamos daí o seguinte, né? Olha só, nós teríamos que pular uma linha dentro da nossa brincadeira e teríamos que colocar um segundo título aqui, né? Olha só, se a gente salvar aqui, né? E voltar aqui para a nossa brincadeira, olha só, aí nós teríamos dois títulos dentro de uma única borda, né? Então você teria uma borda única por em volta, né? E aí dentro dessa borda única você teria exatamente dois títulos, né? Se quisesse mais títulos, por exemplo, bastaria a gente ir seguindo, quebrando as linhas, e aí quebrando as linhas aqui, ó, a gente poderia colocar mais títulos, e quando a gente atualizasse aqui, a gente teria, né, vários títulos ao mesmo tempo. Então esse é que, como eu havia comentado com vocês, né, normalmente esse elemento aí de bordas, ele é um elemento bastante interessante para você utilizar, por exemplo, em tabelas, né? Você tem uma tabela e você vai usar uma tabela e você quer obrigatoriamente colocar bordas dentro de uma tabela. Então, para tabela é mais interessante. Vocês vejam que o que a gente fez aqui foi uma gambiarra, né? A gente acabou se aproveitando da nobreza da nossa tag H2, se aproveitando do BR, que serve obrigatoriamente para pular linha, né? Então você quer ir lá e quer pular uma linha, e aí você acabou colocando um elemento dentro do outro e acabou utilizando ali o pular linha, justamente para conseguir fazer esse efeito que a gente precisava, né, em relação às nossas bordas aí. Agora, deixa eu ver a próxima pergunta lá. Deixa eu ver aqui, né? Para tá, e para a borda ficar apenas em volta da palavra sem pegar a tela inteira. Aí aqui eu sinceramente desconheço eu teria que pesquisar aqui, ó, porque quando a gente utiliza bordas em palavras, ele acaba pegando o elemento inteiro, né, da página, né? Então esse aqui eu teria que dar uma pesquisada, porque o que acontece quando a gente trabalha com tabelas, as tabelas elas permitem que você trabalhe com a largura e com a altura dela, então você consegue dimensionar as tabelas, ao passo que você vai criando as tabelas dentro do HTML, a gente vai conseguindo dimensionar, né, essas nossas tabelas. Daí, uma vez que você consiga dimensionar, você consegue fazer com que a borda apareça bem certinho por em volta
digamos, da palavra. Agora, aqui, como é um elemento, eu sinceramente não saberia responder isso aqui agora, mas vai para minha listinha e eu vou preparando os exemplos, né? Eu já estou devendo pelo menos uma meia dúzia de exemplos aí na sala, né? Está aparecendo político, só promessa, mas esses dias não deu tempo de fazer ainda, mas isso aí eu vou dar uma procurada. Eu, sinceramente, nunca mexi, né? Com essa ideia de deixar, por exemplo, a borda só que por em volta, né? Eu entendi a ideia, né? Eu não quero a borda até o fim, eu quero simplesmente a borda aparecendo aí, né? Então até deixa eu anotar aqui para eu não esquecer disso aqui, né? Borda em volta da palavra. Borda em volta da palavra. Só para a gente relembrar aqui também, né? Para gente não esquecer, para a gente ir fazendo aqueles nossos elementos aí. Bom, então o que acontece? Um outro atributo que a gente acabou, um outro elemento que nós acabamos utilizando aqui também, só ver aqui se eu não deixei passar nada, eu acho que eu não deixei passar nada aqui, né? Deixa eu ver aqui. Não, né? Não deixei passar nada. Beleza, as dúvidas ali, algumas delas eu já sanei, outras eu vou ter que pesquisar, porque eu também, sinceramente, não fiz essa ideia das bordas somente por em volta das nossas palavrinhas aí. Bom, mas enfim, existem alguns outros elementos que a gente já trabalhou nas aulas anteriores, né? Como, por exemplo, lista. E aí a gente viu que na hora da gente trabalhar com as listas, a gente pode, por exemplo, mudar um pouquinho as numerações, pode mudar um pouquinho os estilos dos marcadores, pode fazer algumas alterações na nossa lista. Então a gente vai ver um pouquinho agora alguns tipos de CSS que nós poderíamos utilizar nas nossas listas, né? Então a gente viu lá que nós temos, por exemplo, as nossas listas não ordenadas, e através das nossas listas não ordenadas a gente pode brincar um pouquinho com alguns elementos aqui do nosso CSS, e a gente pode criar algumas estilizações um pouquinho diferentes, né? Pelo menos consegue colocar o marcador um pouquinho diferente, consegue colocar alguns estilos de marcadores um pouquinho diferente, né? A gente consegue fazer digamos, um trabalho um pouquinho mais interessante com as nossas listas aí. Então vamos criar uma lista aqui primeiro, né? Porque o elemento lista é um elemento bem tranquilo, a gente já viu ele em aulas anteriores, só vamos criar aqui, ó. Então, por exemplo, eu vou criar um L, e aqui eu vou colocar um LI, e aqui eu vou colocar, por exemplo, sei lá, futebol, né? Eu vou colocar aqui, ó, um outro LI, um voleibol. Aí vamos colocar aqui um outro LI, um basquetebol. Vamos colocar aqui um LI, bolinha, good, e vamos colocar aqui um LI, colocar aqui ainda um truco, por exemplo, né? E aí nós montamos a nossa lista, né? Só que daí o que acontece? Quando a gente salva essa nossa lista e reproduz ela, essa nossa lista ela acaba aparecendo aqui para a gente com esses marcadores padrões, né? Você tem um marcador padrão, que é o marcador com uma bolinha pretinha aqui na frente, e aí você acha que talvez, né, você não consiga fazer algumas alterações, mas na verdade tem, né? A gente consegue fazer algumas alterações aqui, ó, nesses nossos elementos de lista, então essas bolinhas pretinhas, a gente consegue fazer algumas alterações nela. A gente encontra algumas propriedades, como por exemplo, a gente consegue alterar o estilo desse nosso elemento, né? A gente consegue fazer digamos, uma certa alteração de estilos mesmo. Eu consigo ir lá e consigo colocar alguns elementos um pouquinho diferentes aí. Então, por exemplo, olha só o que eu vou fazer. Já que nós criamos lá um elemento L, né? Então eu vou criar aqui, ó, uma tag para um elemento L, e aí dentro desse cara aqui eu vou usar esse elemento aqui, ó, eu vou usar o list style type, né? Através do nosso list style type, né? Então olha só, list style type, a gente consegue escolher alguns valores diferentes para os nossos marcadores, né? Então, por exemplo, você pode escolher um cara aqui, ó, chamado de square. Olha só o que vai acontecer quando você salvar aqui, ó. Você salvou aqui, voltou para a tua lista e atualizou a tua lista. Olha só, você percebe que agora você não tem mais as bolinhas pretinhas. O que você acaba encontrando agora são quadradinhos pretinhos, né? Então você acaba alterando um pouquinho
os elementos da tua lista. Nada impede, por exemplo, de você vir aqui, ó, né, e no lugar desse square, por exemplo, você começar a utilizar algumas outras propriedades. Então, como por exemplo, você pode, de repente, vir aqui e colocar, eu acho que tem uma propriedade chamada de disk, isso tem exatamente, olha só, tem a propriedade disk aqui, ó, vamos executar aqui, ó, olha só, o disk volta para as bolinhas, né, como a gente estava utilizando agora há pouquinho. Eu acho que tem o circle também, isso, tem circle aqui também, olha só, se a gente executar esse cara, olha só, a gente acaba encontrando, então, alguns elementos de marcação, né, um pouquinho diferentes aí. Então, existe, né, essa possibilidade aqui, ó, de na hora de você trabalhar, por exemplo, com as linhas, ou melhor, com as listas, né, com os itens dessa lista, você pelo menos consegue fazer algumas definições aqui um pouquinho diferentes, né, a gente consegue fazer com que os elementos acabem aparecendo de uma maneira um pouquinho diferente aí. Ó, por exemplo, vamos vir aqui, ó, vamos colocar um cara aqui chamado de list, style, position, né? E para esse position, olha só, vamos colocar aqui, ó, o inside. E aí vamos executar aqui, ó. Olha só o que acontece. Ele acaba recuando um pouquinho, né? Então ele acaba trazendo um recuo a mais aqui, ó, dentro da nossa lista. Ou, por exemplo, se você não quisesse usar o inside, você poderia usar o outside, olha só. Vamos salvar isso aqui, vamos executar nesse nosso elemento de lista, e ele acaba voltando a esse recuo padrão, né? Na verdade, vocês perceberam que o disk, por exemplo, olha só, disk, vamos salvar esse cara aqui, né? E o outside, normalmente eles são as formatações chamadas de default, né? Ou também chamadas de formatações padrões, porque quando você chamou esse elemento aí na tela, né? Esse elemento aí na tela, ele acaba, digamos, aparecendo ali para a gente nessa formatação. Ele aparece não muito longe da margem com a bolinha preta, mas nada impede de você utilizar esse position, né? E através desse position você fazer algumas pequenas alterações, né? Pelo menos de posicionamento, né? Você consegue alterar um pouquinho, né? O posicionamento desses indivíduos aí. Ó, vamos colocar aqui, ó, o inside novamente. Lembrei de mais um aqui que a gente pode usar. Existe um chamado de upper Roman, né? Esse upper Roman, olha só o que ele vai fazer aqui, ó. Vamos voltar para cá, né? Vamos atualizar nosso elemento de lista. Olha só, vamos supor que você quer que a tua lista apareça, por exemplo, com algarismos arábicos, né? Então, se você quiser aqui os algarismos arábicos aparecendo, você, ao invés de você usar o disk, ao invés de você usar o square, ou mesmo o circle, né, o círculo, por exemplo, a gente poderia estar utilizando, né, o upper Roman. No caso, upper maiúsculo, né, você está usando algarismos romanos maiúsculos, mas se você quiser, você pode apagar aqui, ó, o upper, e você pode usar o lower, por exemplo. Aí, através do lower, você consegue o mesmo efeito, mas agora com algoritmos, né, algarismos, desculpem, né, com algarismos romanos agora em letras minúsculas, né, então olha só, 1, 2, 3, 4 e 5, mas agora aparecendo com letras minúsculas, então a gente consegue fazer algumas estilizações, né, consegue fazer algumas alterações aqui no nosso tipo de lista. Então, list style type permite que você trabalhe com os elementos, com os marcadores que aparecem na frente da lista, e o list style position permite que você posicione, né, inside ou outside, né, então outside é mais próximo à margem esquerda do teu documento, e inside é um pouquinho mais afastado, né, você vai acabar afastando um pouquinho mais o elemento aí da tua margem. Então, né, CSS, se a gente for realmente procurar CSS, vocês vão ver assim que a gente vai conseguir encontrar CSS para um monte de situações, né? E vai acabar encontrando CSS aí para todo e qualquer elemento que você queira fazer alteração dentro do teu HTML, você vai acabar encontrando, né, algum CSS específico aí. Há listas aí tão grandes de CSS, há tanta coisa de CSS, tem as versões, então vocês vão ver que à medida que vocês forem, por exemplo, estudando por fora, dando uma procurada, ou mesmo fazendo assim, né, vocês vão ver que amanhã ou depois vocês conseguem pegar talvez alguma página para desenvolver algum programa aí para vocês estarem criando, usando o HTML, por exemplo, com o PHP, vocês vão ver que vocês acabam
aprendendo bastante macete, né? Acaba aprendendo bastante coisa interessante em relação à parte das nossas formatações aí, né? Lógico que essas são apenas algumas, né? A gente só está vendo algumas aqui só para aquecer aqui um pouquinho, né? A gente está usando só algumas aqui só para aquecer um pouquinho, né? Essa nossa brincadeira aqui, né? Tá. Como é que é a pergunta aqui? Deixa eu ver aqui, né? Esse list style image, né? Esse list style image, ele é uma propriedade também da nossa lista que a gente pode estar utilizando para estar definindo imagens como marcadores. Então, por exemplo, se eu tenho uma imagem qualquer e eu quero utilizar essa imagem qualquer como marcador, eu também poderia estar utilizando, né, esse nosso indivíduo, né? Então, por exemplo, a gente pode, por exemplo, eu não quero, né, o Laura Roman aparecendo, eu não quero o Cycler aparecendo, eu não quero as propriedades convencionais da lista aparecendo. Então, eu poderia tranquilamente utilizar, né, o list style image, né, e para esse style image eu posso colocar um URL, e daí para dentro desse URL eu poderia setar, por exemplo, uma imagem, né, por exemplo, o nosso IMG, olha só o nosso droid.png, e a gente poderia utilizar, por exemplo, uma imagem como sendo um marcador, né. Aqui a imagem é uma imagem um pouquinho grande, mas, né, olha só o que acontece, como a imagem é grande, né, a gente poderia utilizar uma imagem também, olha só, como marcador, né, só que essa imagem que eu tenho aqui é uma imagem grande, vamos ver se a gente acha talvez alguma coisa bem pequena aqui, ó, vamos tentar colocar aqui um Android, vamos ver se a gente acha uma imagem talvez bem pequena, vamos ver aqui se a gente acha um tamanho ícone, por exemplo, pegar uma imagenzinha aqui, talvez de um ícone, será que esse aqui vai ser pequenininho? Pior que não tem. Bom, vamos tentar pegar esse aqui, né? Bom, vai ser quase a mesma coisa, né? Mas enfim, né? A ideia de utilizar, por exemplo, essa propriedade aqui, ó, chamada de list style image, o list style image, ele permite que, no lugar da gente usar um style pronto, né? Ao invés de você pegar o disk, o cycler, que a gente viu, o cycler, né? Que a gente viu ali, o square, ou mesmo lá o Roman, no Upper Roman, a gente pode estar utilizando imagens. Eu posso pegar uma imagem qualquer e posso estar utilizando como marcador. Só que aqui o interessante é procurar, por exemplo, algumas imagens de tamanho pequeno, né? Tentar realmente procurar algum ícone, tentar procurar imagens com uma resolução bem pequena, para que fique um tanto quanto mais interessante aqui para a gente, né? Porque aqui, ó, ficou legal, né? Por exemplo, ó, tem as imagens aqui na frente, tem o símbolozinho do Android aqui na frente, mas em contrapartida fica uma imagem um tanto quanto grande demais, né? E daí, como ele acaba ficando grande demais, vai ficar um pouco esquisito aí na tua lista de marcadores. Então, é só uma questão de realmente acertar uma imagem um pouquinho menor. Bom, com base nisso, já algumas dessas propriedades CSS aqui batidas, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai começar a trabalhar com as nossas tabelas a partir de agora. E daí, quando a gente trabalhar com tabela, a gente vai voltar de novo aqui para algumas propriedades, né? A gente está dando digamos, uma percorrida geral em algumas propriedades CSS que eu conheço, algumas propriedades CSS que eu já utilizei já no dia a dia de trabalho, né? Então, tem muita coisa aqui que, quando você está desenvolvendo algumas páginas HTML, você acaba utilizando algumas propriedades, tem algumas propriedades que eu, por exemplo, não uso, tem algumas propriedades que eu desconheço, tem muita propriedade, na verdade, né? Eu comecei a preparar aquela lista de propriedades lá para vocês, né? Ainda ela está no forno ainda, né? E essa lista de propriedades eu achei lá alguns documentos que tem propriedade, que é para dar com o pé, né? CSS, digamos, é muito completo na questão de estilização, né? Digamos, CSS é toda uma faculdade. Mas a gente precisa, a partir de agora dessa aula, começar a trabalhar com os nossos elementos de tabela, que daí, trabalhando com os nossos elementos de tabela, a gente consegue brincar um pouquinho também com algumas estilizações de tabelas, né? A gente consegue, a partir daí, trabalhar com as próprias bordas, que a gente viu ali, né? Com os elementos de borda, e além dos elementos de borda, a gente consegue trabalhar
por exemplo, com Collapse, né? O Collapse é o famoso mesclagem, né? Você quer juntar você quer juntar duas ou mais células numa só, você pode mexer com espaçamento, digamos, o espaçamento que eu digo são as margens, aí por em volta do nosso texto em relação às tuas células dentro da tabela, daí existem algumas formatações que a gente pode ir brincando um pouquinho, né, e pode estar trabalhando. Mas primeiro, a gente vai ver o HTML para criar a nossa tabela, né? Vai ver como que a gente faz para criar uma tabela utilizando o HTML, e aí depois a gente já vai começar, então, a trabalhar um pouquinho com o CSS aí. Então, a gente vai vir aqui, ó, na nossa home, e aqui na nossa home nós vamos fazer o seguinte, já embaixo aqui, ó, da nossa lista, eu vou abrir uma tag H3, e para essa nossa tag H3 eu vou chamar aqui, ó, de tabela, né? Vou chamar isso aqui de tabela. E aqui dentro da nossa tag H3 para a tabela, a gente vai começar a criar a nossa primeira tabelinha. Para a gente criar a nossa primeira tabelinha, uma coisa que a gente precisa obrigatoriamente lembrar é que toda vez que você trabalha com tabelas, e não importa que tabela que você trabalhe, seja, por exemplo, uma tabela lá no Excel, seja uma tabela aqui dentro do HTML, seja uma tabela no banco de dados, enfim, onde você for trabalhar com tabela, a tabela ela sempre é dividida em linhas e colunas. Então, quando você vai trabalhar com a tabela, obrigatoriamente você sempre vai acabar encontrando linhas e colunas dentro da tua tabela. Então, quando você for desenhar uma tabela utilizando HTML, você praticamente vai acabar seguindo o mesmo conceito. Você vai acabar desenhando as tabelas, seguindo esse princípio de adicionar linhas e seguindo o princípio de adicionar colunas dentro dessa tua tabela. Então, por exemplo, né, você pode criar aqui, ó, uma table, né? A nossa tag table é a tag que nós utilizamos para abrir a nossa tabela. Tag table ela fica muito semelhante à nossa tag body, né? A gente abriu a tag body como corpo da página, agora o table, imagina que o table é o corpo inteiro da tabela. É aquele retângulo maior que fica por em volta da tabela. E aí você pode, por exemplo, né, abrir a tag tr. Essa tag tr, ela é uma tag que você vai estar construindo para você criar uma linha dentro da tua tabela. E aí, consequentemente, quando você utilizar as tags TDs, elas serão, olha só, a representação das tuas colunas, né? Então, você vai ter aqui, ó, por exemplo, coluna 1, você vai ter ali a tua coluna 2, né? E assim por diante, né? Coluna 3 e assim por diante. Eu quero mais uma coluna, não tem problema. Posso abrir mais um TD aqui e posso continuar fazendo a minha tabela. Então, num geral, para você criar a tabela, a estrutura que você vai utilizar é basicamente essa. Você vai abrir uma tag table e vai fechar uma tag table. Então, imagina que esse é o retângulo maior que existe por em volta da tua tabela. E aí, consequentemente, você vai acabar encontrando, né, o elemento tr. Esse elemento tr vai fazer a representação da nossa linha. E aí, consequentemente, dentro do nosso tr, a gente vai acabar encontrando os diversos TDs que são as nossas colunas. Eu só vou salvar isso aqui, ó, porque agora que eu vi que já é quase... Nossa, já deu o horário, né? Nossa, tá vendo aqui já... Nossa, eu olhei aqui 9 horas, 20h52, mas não é 20h52, ainda tem... 20h46, é outro relógio que tá errado aqui, ó. Salvei aqui, ó. Deixa eu passar para cá, olha só, quando eu atualizar isso aqui, ó, olha só o que vai acontecer aqui ao final, né? Ao final a gente vai ver a nossa tabela. Olha só, coluna 1, coluna 2 e coluna 3 da linha. Só que estão vendo que as bordas da nossa tabela não aparecem, né? Por que as bordas da nossa tabela não aparecem? Justamente porque a gente ainda não as definiu, né? Você não definiu as bordas, mas, por exemplo, tem um atributo dentro da tua tabela chamada de border. Ele não é um CSS, ele é um atributo da tua tabela. Então, esse border é um atributo da tua tabela que você força as bordas aparecerem quando você coloca, por exemplo, o número 1 aqui dentro. Olha só, salvei isso aqui e voltei para cá. Olha só, quando eu atualizar aqui e descer aqui embaixo, olha só, eu vou acabar vendo uma borda realmente por em volta da minha tabela. Se eu vir aqui, ó, e criar uma nova TR, o que eu estarei fazendo, eu estarei criando uma nova linha. Ó, eu vou só dar um Ctrl C aqui para deixar vocês em paz aqui para acabar a aula. Sei que vocês têm aula daqui a pouquinho, mas o intervalo mesmo vocês fazem em casa, então é tranquilo, né? Vamos salvar aqui, ó. Vamos voltar para cá, olha só, quando você abre uma nova TR, você acaba utilizando, então,
novas linhas. Lógico que a tabela inicialmente, ela é uma tabela bem simplesinha, ela vem numa formatação bem estranha, mas nada impede, e aí a gente vai ver na nossa próxima aula, nada impede da gente usar um pouquinho CSS para brincar um pouquinho com essa tabela. E até eu aconselho vocês a fazerem isso, né? Por exemplo, não precisa esperar chegar na próxima aula. Nessa aula a gente viu um pouquinho ali alguns conceitos relacionados a bordas, e a gente pode utilizar aquela mesma formatação de bordas que a gente viu lá, a gente pode utilizar aqui para brincar um pouquinho, né, com as nossas tabelas aí também, né? Mas também, se não fizerem, não tem problema. Na próxima aula a gente vai brincar um pouquinho também com essas estilizações da nossa tabela e vai brincar, né, com as bordas, vai brincar com as cores, vai fazer algumas formatações também em relação a essa nossa tabela aí. Então, deixa eu só parar o compartilhamento aqui. Deixa eu voltar aqui para vocês aqui. Deixa eu encerrar a gravação aqui da aula. Interromper a gravação.